Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nessa aula, nós estudaremos algumas funções especiais que são comumente usadas. Veremos as funções constantes, função identidade, função módulo, funções de primeiro e segundo grau, funções polinomiais e as funções racionais. Nós vamos começar falando da função constante. Função constante é toda função do tipo f de x igual a k, onde k é um número real. A representação gráfica será sempre uma retinha paralela ao eixo x, passando por y igual a k. Então, se nós tivermos um k constante positivo, nós teremos um gráfico desse tipo. Veja que, para qualquer valor de x que nós tomamos, o valor da função é sempre k constante positivo. Nesse caso, então nós temos que o gráfico é essa retinha paralela ao eixo x. No caso de k negativo, nós também temos que para qualquer valor de x, o valor da função é sempre k. Neste caso, um k constante negativo, então nós temos uma retinha paralela ao eixo x, mais abaixo do eixo, enquanto para k positivo, a retinha está acima do eixo x. Observe que para a função f de x igual a k, nós podemos tomar qualquer valor de x, portanto, o domínio da função constante é todos os reais. A gente pode observar isso também pelo gráfico, olhando para o eixo x. A gente pode assumir qualquer valor para x, então o domínio é todos os reais. A imagem da função constante, note que a imagem será apenas o ponto k para qualquer valor de k. Portanto, o conjunto imagem é formado apenas pelo ponto k. Por exemplo, se nós tomarmos a função f de x igual a 4, nós teremos o seguinte gráfico passando no ponto 4. Para a função g de x igual a menos 1, nós teremos o seguinte gráfico. Veja que sempre temos, então, uma retinha paralela ao eixo x, acima do eixo x para valor constante positivo, abaixo do eixo x para valor constante negativo. Função identidade é toda função f de R em R dada por f de x igual a x. Veja aqui, para f de x igual a x, nós teremos sempre f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 2, f de 3 igual a 3, f de menos 1 igual a menos 1. Por isso, ela é chamada função identidade. Observe, então, que no gráfico, ao marcarmos os pontos 0, ela vale 0, no 1 ela vale 1, no 2 ela vale 2, no 3 ela vale 3, no menos 1 ela vale menos 1. Então, nós teremos que o gráfico é uma retinha, lembrando que nós dividimos os quadrantes no plano como primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, o gráfico da função identidade é uma retinha bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, ou seja, ela corta o primeiro e o terceiro quadrante. Função módulo. Recorde que na aula 3 da semana 1, nós falamos sobre módulo ou valor absoluto de um número real. Então, agora nós estamos definindo a função módulo, que é dada por f de x igual a módulo de x. Veja que nós podemos aplicar qualquer valor de x. A função está definida para qualquer valor de x. Portanto, o domínio da função módulo é todos os reais. Agora, quando x é maior ou igual a 0, f de x, que é o módulo de x, é igual ao próprio x. Isso vem lá da definição de módulo. Ou seja, para x maior ou igual a 0, a função é f de x igual a x, ou seja, é a função identidade. Então, o gráfico para x maior ou igual a 0 coincide com o gráfico da função identidade.
Agora, quando x for menor que zero, nós temos que f de x igual ao módulo de x, isso é menos x. Portanto, no menos 1, ela vai valer menos 1, que é 1. No menos 2, ela vale 2, ou seja, como nós já observamos, a função módulo é sempre positiva. Então, nós traçamos aqui a segunda parte e observe que, de fato, o gráfico da função módulo é sempre positivo, está sempre acima do eixo x, portanto, então, a imagem são os reais positivos ou o intervalo de 0 até mais infinito. Função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é toda função do tipo f de x igual a x mais b para a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Porque se o a for zero, nós anulamos este primeiro termo e ficamos apenas com f de x igual a b. Mas f de x igual a b é uma função constante, não é então uma função do primeiro grau. Nós vamos chamar os coeficientes a de coeficiente angular e o coeficiente b de coeficiente linear. O coeficiente angular, a, é quem determina se a função é crescente ou decrescente, ou seja, se o a for maior que zero, a função f de x igual a x mais b é uma função crescente. O que é uma função crescente? Uma função crescente é uma função que, à medida que o x cresce, o f de x também cresce. Agora, se o a for menor que zero, a função f de x igual a x mais b é decrescente, ou seja, à medida que o x cresce, a função decresce. Novamente, nós podemos aplicar qualquer valor para x, portanto, domínio da função do primeiro grau é todos os reais e a imagem também será todos os reais. A representação gráfica de uma função do primeiro grau é, então, uma retinha não paralela aos eixos coordenados, ou seja, não paralela ao eixo x e nem ao eixo y. Observe que, se nós tivéssemos a retinha paralela ao eixo x, nós teríamos, então, uma função constante, não uma função do primeiro grau, ou seja, teríamos o a igual a zero. Agora, se a retinha for paralela ao eixo y, observe que esta figura não representa o gráfico de uma função. Por quê? Porque nós teríamos aqui um ponto com várias imagens. Recorde que isto não é uma função. Portanto, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma retinha, mas que não seja paralela ao eixo x, porque senão é uma função constante, e que não seja paralela ao eixo y, porque senão não é uma função. Por exemplo, vamos tomar a função f de x igual a 2x menos 1. F de x é uma função do primeiro grau e note que o coeficiente angular a é igual a 2, que é positivo, portanto, nós teremos uma função crescente. Como nós podemos observar pelo gráfico, conforme o x está crescendo, a função também está crescendo. Nós temos aqui o gráfico da função 2x. Montamos a tabelinha para o gráfico da função 2x menos 1, então no menos 1 ela vale 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais menos 1, isso é menos 3. No 0, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. No 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, nós colocamos esses pontos no gráfico. Então, no 0, a função vale menos 1. No 1, a função vale 1. No 2, a função vale 3. No 3,
a função vale 5, observe que, tomando o gráfico da função 2x, a função 2x menos 1 é só descer um ponto. Como um outro exemplo, nós temos a função f de x igual a menos 2x menos 1. F de x, novamente, é uma função do primeiro grau. Agora, note que o coeficiente angular é a igual a menos 2, que é negativo. Portanto, nós teremos uma função decrescente. Veja pelo gráfico que, conforme o x aumenta, o valor da função está diminuindo. A gente também pode observar isso aqui pela tabelinha. Então, no menos 2, a função vale menos 2 vezes menos 2 é 4, menos 1, 3. No menos 1, menos 2 vezes menos 1, 2, menos 1, 1. Menos 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 2, menos 4, menos 1, menos 5. Veja que conforme o x está aumentando, o valor de f de x está diminuindo. Observe que a intersecção da reta com o eixo do x determina as raízes da função, ou seja, a solução da equação f de x igual a 0. Nós podemos notar isso nos exemplos anteriores. Para a função f de x igual a 2x menos 1, 2x menos 1 é igual a 0, se 2x é igual a 1, ou seja, se x é igual a meio. A gente pode observar que, de fato, aqui no gráfico, para x igual a meio, a função está cortando o eixo x. Então, este ponto é a nossa raiz. Para a função menos 2x menos 1, menos 2x menos 1 vai ser igual a 0, se menos 2x for igual a 1, ou seja, se x for igual a menos meio. E, novamente, a gente pode observar que a retinha corta o eixo x no ponto menos meio, ou seja, o menos meio é a raiz da nossa função menos 2x menos 1. Função do segundo grau é toda função do tipo f de x igual a x² mais bx mais c para a diferente de zero. Novamente, o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, nós anulamos este primeiro termo e teremos uma função bx mais c, que é, então, uma função do primeiro grau. Portanto, nós temos que garantir que o a seja diferente de zero para ser uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, então, a gente pode observar que é dada por um polinômio de grau 2, que nós vimos na aula 4 da semana anterior. Então, conforme nós já estudamos, a representação gráfica será sempre uma parábola com o eixo de simetria paralela ao eixo y. Além disso, o coeficiente a é quem vai determinar o sentido da concavidade, ou seja, se o a for maior que zero, a parábola tem a concavidade para cima, se a for menor que zero, a parábola tem a concavidade para baixo. A intersecção do eixo de simetria com a parábola é um ponto chamado vértice, que nós vamos denotar por V. A intersecção da parábola com o eixo do x determina os zeros ou raízes da nossa função. Isso tudo a gente pode recordar voltando lá na nossa aula 4, onde nós fazemos os detalhes sobre isso. Nós vamos falar agora em função polinomial de grau n, que é toda a função f de R em R, definida por f de x igual a 0, x a n, mais a 1, x a n menos 1, até um a n menos 1x mais a n, onde o a0 deve ser diferente de zero, porque nós estamos num polinômio de grau n. Se o a0 for zero, nós zeramos este termo, portanto, nós não temos um polinômio de grau n. A0, a1, a n menos 1, a n são chamados
coeficientes. A representação gráfica de uma função polinomial será sempre uma curva que pode apresentar pontos de máximos e mínimos. Nós podemos ver isso no seguinte exemplo. Nós tomamos f de x igual a x ao cubo menos x mais 1. F de x, então, é uma função polinomial de grau 3. E o gráfico é dado pela seguinte tabelinha. Nós colocamos alguns valores. Então, no menos 2, a função vale menos 2 ao cubo, que é menos 8. Menos 2 vai ficar menos 6, mais 1, menos 5. No menos 1, ela vale menos 1 ao cubo, é menos 1, menos 1 fica mais 1, então 0 aqui, mais 1, então fica 1. Veja que no 0, ela também vai valer 1, no 1, ela também vai valer 1. Então, para saber o comportamento entre esses 3 pontos, nós jogamos alguns outros pontos aqui. Então, eu coloquei entre o menos 1 e o 0, coloquei o menos meio. No menos meio, a função vai valer 11 oitavos. E entre o 0 e o 1, eu coloquei o meio. Então, no meio, ela vale 5 oitavos. No 2, ela já vai valer 7. Então, traçando o gráfico aqui, nós podemos observar que nós temos uma curva que apresenta ponto de máximo, pontos de mínimo, conforme nós havíamos comentado. Temos ainda uma raiz aqui, porque o gráfico corta o eixo x em apenas um ponto, portanto, nós temos apenas uma raiz real para esta função. Alguns outros exemplos de funções polinomiais. Função constante é uma função do tipo polinomial de grau 0. Função do primeiro grau também é uma função polinomial de grau 1. E a função quadrática ou função do segundo grau também é uma função polinomial de grau 2. Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada.